essa história de que tem uma posição correta para a tua coluna, que tem uma posição que se você ficar nessa posição você não vai sentir dor, isso não existe. Tá? Eu sinto muito lhe informar, porque talvez você tente ficar nessa posição várias vezes ao dia, mas essa posição não existe. O nosso corpo, ele foi feito para mudar de posição. Quando você está em qualquer posição, tem algum ponto nas tuas articulações que você está mais apoiado, tem alguns músculos que você está usando mais, usando menos, e tanto a articulação como os músculos, eles precisam de descanso. Para isso é que a gente muda de posição. Preste atenção numa fila de supermercado, numa fila de banco, o quanto as pessoas mudam de posição. Apoiam mais uma perna, apoiam na outra, se giram, se movimentam, fazem movimento na coluna, faz aquela posição de lavar louça, apoia o pé aqui em cima, né? Então, o corpo da gente foi feito para mudar. Quando você está dormindo, você muda de posição. Por que é isso? Porque o corpo foi feito para mudar de posição. Então, sentado não é diferente. Sentado, você tem que mudar de posição. Cada mudança de posição, você está aliviando um pedacinho da articulação, você está aliviando uma parte do disco, da coluna, você está aliviando alguns músculos. Vamos em frente. Paula Lopes. Tem rompimento no último osso perto do cóccix. Deve ser o sacro, né? Já sofri muito, mas tenho sofrido com dores. E muita dor no pescoço e formigamento nas mãos. Paula, eu falei agora há pouco que a região lombar e a região cervical, elas são muito... são relacionadas, elas têm uma relação muito próxima. Deixa eu apagar isso aqui. Pescoço, coluna torácica, coluna lombar, pelve, bacia, tá certo? Eu já falei, ficou meio feio, mas tudo bem. Que no pescoço a gente tem uma curva para frente, na torácica a curva para trás, na lombar a curva para frente. E aqui a gente tem o osso externo e temos as costelas, tá certo? No corpo da gente, a gente tem caixas. Tem uma caixa, que é a cabeça, que protege o cérebro, uma caixa de osso. A gente tem uma outra caixa, que é a bacia, que é a pelve, que protege os órgãos reprodutores, e parte dos excretores, né, dos segmentos excretores. E a gente tem uma caixa que se chama de caixa torácica. Então, essas regiões, elas foram feitas para proteger, elas estão protegidas. Tanto é que a gente não vê hérnia de disco, artrose, muito na coluna torácica, tá certo? As regiões que ficam desprotegidas na coluna da gente, principalmente a cervical e principalmente a lombar. Então, essas regiões, elas estão desprotegidas. É como se fosse aquela questão do elo fraco da corrente, tá certo? Essas duas regiões, elas precisam da ação dos músculos muito mais do que a coluna torácica e as outras duas caixas no corpo da gente. E quando a gente fica sentado demais, muito tempo na mesma posição, exigindo muito do corpo da gente, a gente está criando problemas nessas duas regiões, tá bom? Não sei o que foi que te levou a ter esse rompimento no sacro, talvez uma queda sentada, talvez uma anatomia diferente, que é uma coisa de nascença, tá bom? Mas quando você tem falha em alguma dessas regiões, geralmente a lombar e a cervical sentem. O resultado, a consequência vai aqui. E aí a gente precisa, o primeiro passo é você entender o porquê da dor e você começar a agir na causa da dor. Então, ó, duas regiões interligadas, geralmente começa a dor aqui, quando eu falo de sentado, tá? Começa a dor aqui, depois vem para cá. Problema na cervical pode dar formigamento, dor irradiando para os braços, para as mãos. Problema na lombar pode dar irradiação, queimação, formigamento, dor irradiando para as pernas. O problema começou aqui, continuou aqui. Quando a gente começa a agir na causa, você vai ver que a lombar vai melhorar e depois a cervical vai melhorar.